Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui a gente vai fazer algumas questões aqui, questões fáceis para a segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E se você está se preparando para a prova da OBMEP, principalmente para a segunda fase que está chegando, convido você a se inscrever aqui no canal, no Insight Edu, certo? Para que você sempre seja notificado quando apareçam vídeos novos, tá legal? Bom, as questões de hoje são questões fáceis do nível 1 e do nível 2, certo? E são fáceis em que sentido? São fáceis no sentido de que você não precisa de nenhum conteúdo específico para resolver esses problemas, a não ser, é claro, um pouco de raciocínio lógico que vem com a prática e também aí matemática básica. E a gente vai ver essas questões agora. E se você está praticando para a prova da OBMEP, eu sugiro sempre que você primeiro pause o vídeo na questão, tente resolver por conta própria e só então assista a resolução, beleza? Então vamos lá começar com essa questão aqui que caiu nos níveis 1 e 2. Olha aí. A caminhonete do tio Barnabé pode carregar até 2.000 quilos. Ele aceita um serviço para transportar uma carga de 150 sacas de arroz de 60 quilos cada e 100 sacas de milho de 25 quilos cada. Letra A. Você acha possível que o tio Barnabé faça esse serviço em 5 viagens? Por quê? Ok, pessoal, vamos lá então. O item A, ele pergunta o seguinte: dá para fazer esse transporte todo aí das 150 sacas de arroz e das 100 sacas de milhos em apenas 5 viagens? É isso que a gente vai discutir aqui. Bom, pensa comigo primeiramente o seguinte: qual que é o máximo em quilos, né, em quilogramas, que a caminhonete pode carregar em 5 viagens? Bom, a questão falou pra gente, né, que a capacidade dessa caminhonete é de 2.000 quilogramas. Então, em 5 viagens, eu vou até colocar aqui, ó, a capacidade vai ser o quê? Vai ser 5 viagens, né, e cada viagem a pessoa pode transportar ali, né, o tio Barnabé pode transportar 2.000 quilos, o que dá aí uma capacidade de 10.000 quilogramas, certo? Isso, é claro, em 5 viagens. Mas qual que é o total aí que vai ter que ser transportado? Bom, a questão falou pra gente, primeiramente, sobre 150 sacas de arroz. Então, eu vou colocar aqui, o total a ser transportado vai ser 150 sacas de arroz e cada saca tem 60 quilos, então por isso eu vou multiplicar por 60, né? Essa conta que eu estou fazendo aqui é para saber o peso total a ser transportado, mais as 100 sacas de milho, cada uma com 25 quilos, certo? Então, quanto que vai ficar isso aqui? Vou colocar aqui embaixo para a gente continuar a continha, mas olha só. 150 vezes 60, quando você fizer essa conta, vai dar aí 9.000 quilogramas, certo? Então, só de arroz, a gente já tem 9.000 quilogramas. Mais aqui as sacas de milho, 25 vezes 100 vai dar 2.500. Ou seja, o total que deve ser transportado é 9.000 mais 2.500, 11.500 quilogramas. Então, para um pouquinho para pensar. Será que é possível, né, em 5 viagens, a gente sabe que em 5 viagens dá para a gente levar 10.000 quilogramas, será que em 5 viagens, cuja capacidade é 10.000 quilogramas, a gente consegue levar 11.500? Não consegue. Então, a pergunta, né, do item A, ela faz a seguinte pergunta, né? Se é possível, em 5 viagens, fazer a entrega aqui de todas as sacas. E não, né? Porque em 5 viagens eu posso transportar só 10.000 quilogramas e o total aqui que eu tenho para transportar são 11.500. Então a resposta aqui, ó, é não. E a justificativa, né, se você quiser colocar, se você já colocou as contas aqui na prova, né, você não precisa escrever necessariamente em questões mais tranquilas como essa daqui. Mas, para garantir, só coloca um trechinho como esse daqui que eu vou colocar. Aqui o exemplo. Em 5 viagens, só é possível transportar até 10.000 quilogramas, que foi a primeira coisa que a gente calculou, e há 11.500 quilogramas, né, que devem ser transportados, então não é possível, certo? Então o item A é basicamente isso daqui. Bem, o item B aqui, a gente tem várias composições, né, de fazer 5 viagens de modo a transportar as 150 sacas de arroz e as 100 sacas aqui de milho. Então, a ideia que eu vou adotar aqui, lembrando que não é a única, a questão apenas pediu para você escrever um jeito de fazer esse transporte todo em 6 viagens, uma ideia aqui que eu vou pensar a princípio é o seguinte, eu vou colocar aqui sacas de arroz e de milho, de modo a dar exatamente 2.000 quilogramas, que é a capacidade total do veículo. Então, sempre nas primeiras viagens, eu vou mandando o máximo que eu puder,
tá? Para já ir transportando o máximo que eu puder na menor quantidade de viagens possível, tá? Cada saca de arroz tem aí 60 quilos, certo? Então, 10 sacas de arroz, pensa um pouquinho. 10 sacas de arroz vão ter 600 quilos, 20 sacas de arroz, 1.200 quilos, 30 sacas de arroz, 1.800 quilos. Bom, então eu vou colocar aqui, ó, que numa viagem, tá? Só fazendo um rascunho aqui, numa viagem, eu transporto aqui 30 sacas de arroz, e isso dá aqui um total de 1.800 quilos, só que a gente tem ainda 200 quilogramas, né, que a caminhonete pode carregar, e a gente vai colocar aqui com sacas de milho, por exemplo. Afinal, são 100 sacas de milho, certo? E a gente não colocou nenhuma aqui até o momento. E cada saca de milho tem 25 quilogramas. Então pensa, se são 2.000 quilogramas a capacidade do veículo, né, da caminhonete, e a gente já colocou 1.800, sobra 200. E pensa o seguinte, cada saca de milho tem 25 quilogramas, então vamos contar aqui nos dedos mesmo. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Opa, 8 sacas de milho completam os 200 quilogramas aqui que a gente ainda não colocou. Então vou até colocar aqui, ó, 8 sacas de milho. E isso completa os 200 quilogramas que a gente ainda não tinha colocado na caminhonete. Só que um detalhe, isso aqui é uma viagem, certo? A gente tem que pensar agora no que fazer nas outras viagens, tá? Para colocar, né, para fazer o transporte das 150 sacas aí que a gente tem de arroz e das 100 sacas de milho. Então, vamos pensar o seguinte. Se são 150 de arroz e a gente usou 30, né, quer dizer que tem 120 ainda para ser transportado. Então, tem bastante arroz. Se são 100 sacas de milho, né, e a gente transportou 8, quer dizer que tem 92. Então, tem bastante ainda. O meu ponto é, dá para fazer várias viagens iguais a essa daqui, ó, iguais a essa primeira que a gente fez, até não dá mais. Então, a gente vai usar esse mesmo padrão aqui até que arroz ou milho acabe, tá? Como a gente está transportando 30 de arroz, né, muito mais arroz do que milho, o arroz vai acabar antes, né? Então, veja só, se eu estou transportando 30 por vez e o total são 150, né, 30, 60, 90, 120, 150, dá para fazer 5 viagens aqui transportando 30 sacas de arroz em cada vez. E milho, né, putz, dá para fazer muitas viagens, porque são 100 sacas e a gente está usando 8 por vez. Então dá para fazer mais de 12 viagens aí. Então, olha só, eu consigo fazer aqui 5 viagens iguais a essa daqui. E é isso que eu vou até escrever aqui, ó. 5 viagens com 30 sacas de arroz e 8 de milho, certo? Com isso, a gente já vai ter transportado as 150 sacas de arroz e pensa o seguinte, 5 vezes 8 dá 40. Lembra que a gente tinha 100 sacas de milho? Se a gente transportou 40, na sexta e última viagem, o que a gente vai transportar? Então aqui na última viagem, né, uma viagem com as sacas de milho que a gente ainda não tinha transportado antes, certo? Que são as 60 sacas que sobraram. Veja, 5 viagens, cada viagem 8 sacas de milho, 8 vezes 5, 40, a gente tinha 100, 100 menos 40 sobra 60. Então são 60 sacas que faltaram. Então, 60 sacas de milho, certo? Ah, vai caber tudo? Bom, tem que caber, né? A questão falou pra gente fazer isso em 6 vezes, então em 6 viagens, né? 60 sacas de milho. Cada saca tem 25 quilogramas. Se você quiser confirmar, quando você fizer a conta de 60 vezes 25, vai dar 1.500 quilogramas. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Vai ter 5 viagens em que a caminhonete vai sair lotada com exatamente sua capacidade de 2.000 quilogramas, né, carregando 30 sacas de arroz e 8 de milho. E vai ter uma última viagem em que essa caminhonete vai carregar aí apenas 1.500 quilogramas, né, carregando 60 sacas de milho. E aí você consegue fazer o transporte de tudo em 6 viagens. Então, a resposta aqui, né, e junto com a justificativa, já é isso aqui mesmo. E a questão aqui, como vocês puderam ver, uma questão até que tranquila, né, não tinha nada muito... uma conta muito elaborada para fazer ou algum conceito muito aprofundado. Então a primeira questão aqui do nosso vídeo está resolvida. Joãozinho comprou um álbum em que figurinhas numeradas devem ser coladas em ordem crescente, começando na página 2 e terminando na página 61. Nas páginas pares devem ser coladas 5 figurinhas e nas ímpares 6 figurinhas. Item A. No total, quantas figurinhas devem ser coladas no álbum? Vamos lá então, pessoal. O item A, ele está falando o seguinte, né? Quantas figurinhas a gente precisa colar no álbum para completar ele? Veja bem que isso aqui pode confundir algumas pessoas. Não é nada muito difícil, mas digamos assim, tem muitas coisas que cada um pode errar, tá? O álbum começa na página 2 e vai até a 61. Então eu pergunto para você,
Quantas páginas tem figurinhas? 60. Alguns podem responder 59, tá, pessoal? Mas a página 2 tem figurinhas. Então, é assim, é como se você tivesse a página 1, 2, 3 até a 61, né, totalizando aí 61 páginas, e você tirasse a primeira. Então, ficam 60 páginas. E tem mais, dessas 60 páginas, a gente vai ter 30 pares e 30 ímpares, certo? Porque começou com o número 2, que é o par, e terminou com o número 61, que é ímpar. Então, o que acontece? Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Vai ter 30 páginas pares e 30 páginas ímpares. A questão falou pra gente que cada página par tem 5 figurinhas e cada página ímpar tem 6 figurinhas. Então é só a gente pensar o seguinte: tem 30 páginas pares. Cada página par tem aí 5 figurinhas. E cada página ímpar, então vou até colocar aqui um mais pra gente somar. Cada página ímpar, e a gente acabou de discutir que são 30 páginas ímpares, a gente vai ter exatamente aí 6 figurinhas. Então é só fazer essa conta que a gente consegue saber o total de figurinhas que precisa aí, né, pra gente completar o álbum. 30 vezes 5, quando você fizer essa conta, vai dar aí 150. E depois, 30 vezes 6, quando você fizer essa conta, vai dar 180. Somando os dois, 150 com 180, 330 figurinhas. E essa daqui é simplesmente a resposta do item A, pessoal. Veja, o enunciado do item A não pediu para você explicar nada. Explique qual que é a quantidade de figurinhas nem nada do tipo. Então você não precisa se preocupar em ficar escrevendo uma justificativa, tá? A partir do momento que você mostra o cálculo e ele faz sentido, que é o caso aqui que a gente viu, né, já é o suficiente. Então, se você escrever isso aqui na prova, pensando que caísse essa questão, né, já seria o suficiente para você ganhar o ponto ali, porque afinal o raciocínio está certo e a conta está certa, então não tem com o que se preocupar. O item B pergunta: em qual página deve ser colada a figurinha de número 196? Ok, pessoal, essa daqui, embora a conta não seja complicada, tem que ter um cuidado extra aqui no raciocínio. Eu vou desenhar aqui como se fosse 2 páginas do nosso álbum de figurinhas, tá? Vamos supor que a página da esquerda é a página par e a página da direita é a página ímpar. A gente sabe que na página par aqui, que eu estou representando na esquerda, a gente tem 5 figurinhas. E na página ímpar, né, que é a página da direita, a gente vai ter 6 figurinhas. Ou seja, cada vez que a gente vai folhear esse nosso álbum, vão ter aqui 11 figurinhas, certo? Esse número vai ser importante. Então, uma forma é a gente pensar de 11 em 11. Então, página 2 vai ter 5 figurinhas, daí na página 3 vai ser da 6 a 11, né? Porque aqui no total vai totalizar 11 figurinhas. Vou até colocar aqui do lado. As páginas 2 e 3 vai ter 11 figurinhas, daí nas páginas 4 e 5 vai ter aí total de 22 figurinhas, né? Porque eu já estou somando as anteriores. E assim por diante. Veja que eu estou vendo de 2 em 2. E dá para fazer isso, já que não são tantas páginas no álbum, né? Até você chegar ali no número do 196, né? Ou ultrapassar ele. Mas uma ideia que eu vou abordar aqui é divisão por 11. Porque, veja, a gente tem 11, né, a cada grupo de páginas. Então, eu vou dividir por 11 o número 196 para saber quantos conjuntos de página, olha só, quantos conjuntos de páginas a gente teve que pular para chegar na figurinha 196. Então, dividindo aqui por 11, 19 dividido por 11 dá 1, sobra 8, abaixo 6. 86 dividido por 11 dá 7. 7 vezes 11, 77. Então, aqui, ó, 77. E aqui eu vou calcular o resto porque vai ser importante, tá? E aqui dá o resto 9, não dá mais para dividir. Então, veja o seguinte. Foram 17 conjuntos de páginas. Ou seja, 17 vezes 2, né? Já que cada conjunto de 2 páginas aqui tem 11 figurinhas. 17 vezes 2, 34. E aí que fica uma pergunta. É a página 34? Não tem o detalhe, né? Porque a gente está começando aqui da página 2. Lembra que o álbum começava na página 2? Então, a gente tem uma página com figurinhas, 2 páginas com figurinhas, mas essa daqui já seria a página 3, digamos. Então, tem a primeira página, que a gente não vai contar porque não tem nada nesse álbum. E daí a gente tem 17 conjuntos de 2 páginas, né? Pra gente chegar aqui no 196. Então, foi a primeira página e daí mais 34 páginas. Então, a gente já chegou na página 35 e ainda não chegou, tá? Na página 35 ainda não chegou na figurinha 196. Por quê? Porque tem resto 9. Então, quando a gente chegar na página 35, ainda vai faltar 9 figurinhas para a gente chegar na 196. E aí a gente consegue matar a questão, né? Então, só para colocar aqui, ó, quando a gente chegar nas páginas 34 até a 35 especificamente,
vai terminar aqui 9 figurinhas antes da 196, que no caso é a 187. Beleza? Eu sei que é um pouco confusa essa daqui, tá? Tem que tomar cuidado. Mas na página 35, a última figurinha vai ser a 187. Bom, a gente já está perto do 196, né? Então, na página 36, vamos supor que a gente virou de novo esse álbum. Na página 36, a gente vai ter mais 5 figurinhas. E preste atenção, 187 com 5, 188, 89, 90, 91, 92. Veja, a página 36 vai terminar na figurinha 192. Então, a gente tem mais figurinhas na página 37. Então, como a página 35 termina na figurinha 187, lembrando que você podia fazer esse esqueminha aqui manualmente, tá? Nada te impedia disso, né? Porque não eram tantas páginas assim. Se você não tivesse uma ideia de ou se confundisse muito com a questão da divisão aqui, podia fazer também. Na página 36, então, na página 36, a gente vai ter as figurinhas 188, 189, 190, 191 e 192. Então, vai ficar aqui, ó, até a 192. E na página 37, a gente vai ter aí as figurinhas da 193, e são 6 figurinhas porque é uma página ímpar, lembra? Então, 193, 194, 95, 96, 97, 98. Opa! Então, aqui no meio da página 37, vai estar a nossa figurinha de número 196. Tá legal? Então, aqui, ó, em algum lugar aqui no meio da página 37, vai estar a figurinha 196. Então, a resposta dessa questão, pessoal, é simplesmente página 37. Bem, pessoal, se você quisesse, tá? Não era necessário nessa questão, mas uma forma possível de justificar seria até fazer um exemplinho aqui do que eu mostrei, de algumas páginas em qual figurinha que acabava, né, cada página. Você escreveu alguma coisa, na página 35 acaba na figurinha 187, na 36 acaba na 192. E claro, na 37 acaba na 198, o que quer dizer que a figurinha 196 está na página 37. Beleza, pessoal? Item C. Para completar seu álbum, Joãozinho comprou muitos pacotes de figurinhas. Após colar a última figurinha que faltava, o número de figurinhas repetidas era 8 vezes o número de figurinhas coladas. Se o álbum custou R$20 e cada pacote com 5 figurinhas custou R$2, quanto Joãozinho gastou para ter seu álbum completo? Ok, pessoal, a letra C aqui é mais fácil de entender, eu acho que ela é menos confusa, mas tem mais continhas para a gente fazer, tá? Bom, a primeira coisa que a gente já pode deixar fora do caminho é, ele gastou R$20 no álbum. Ele só comprou um álbum e ficou por isso mesmo. A questão agora são as figurinhas. A questão está dizendo ali que o número de figurinhas repetidas era 8 vezes o número de figurinhas no álbum. E como a gente viu, quantas figurinhas foram coladas no álbum ali para completar o álbum? 330. Então aqui, pessoal, antes de misturar dinheiro com figurinhas, eu vou escrever aqui, ó, figurinhas. Quantas figurinhas foram? Foram as 330 que o Joãozinho usou para completar o álbum, certo? Mais 8 vezes essas figurinhas repetidas. Isso dá quanto? Bom, 330 eu vou manter. 8 vezes 330, pessoal, vou até fazer essa conta aqui no cantinho só para não deixar margem para dúvidas. 330 vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 3, 24, sobe 2. 8 vezes 3, 24, com 2, 26. Então aqui, ó, 2.640. Então aqui, ó, 330 do álbum mais as 2.640 figurinhas repetidas. Isso aqui dá o total de, somando aqui, 2.640 com 330 vai dar 2.970, que é o total de figurinhas, pessoal, ok? Veja, e a questão falou que as figurinhas eram vendidas em pacotinhos com 5 unidades. E cada pacotinho custou R$2. Vamos pensar o seguinte, são 2.970 figurinhas compradas ao todo e cada pacotinho vem 5, quantos pacotinhos foram comprados? Bom, aí a gente vai ter que fazer outra conta, né? 2.970, que é o total de figurinhas compradas, dividido por 5, que é o total de figurinhas em um pacote. Essa divisão aqui vai dar pra gente o total de pacotinhos comprados. Então aqui, ó, 29 por 5 dá 5, abaixo 4, abaixo 7 aqui, né? 47 dividido por 5 vai dar 9, sobra 2, né? E abaixo 0 aqui de novo, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, o Joãozinho teve que comprar 594 pacotes. Tá? Vou até escrever aqui para a gente não confundir. Pacotes, isso aqui é o número de pacotes. Mas lembra que a questão falou que cada pacote custava R$2? Bom, aí a questão quer saber, no fim das contas, né, no fim de tudo isso, qual foi o total gasto. Né? Aqui tem 20, que é o álbum, vou até colocar aqui entre parênteses, álbum, e 594 pacotes, cada um custando R$2.
Então, vamos somar tudo aqui. Vai ser R$ 20 do álbum mais R$ 2 de cada pacotinho. E o Joãozinho teve que comprar 594 pacotes. Ou seja, o total aí vai dar 20 mais 594 vezes 2 vai dar 1.188. E somando aqui 20 com 1.188, 1.208. Então, o nosso amigo Joãozinho teve que gastar aqui no total R$ 1.208 para preencher, né, o seu álbum de figurinhas, para completar o seu álbum de figurinhas. E aqui, pessoal, embora eu ressalte que se você mostrar essas contas na prova, não precisa escrever nada para justificar especificamente, já que a questão não perguntou, não pediu para você explicar, pediu para você calcular, tá? Mas você pode, de repente, querer fazer isso aqui no rascunho e colocar só isso aqui que eu coloquei em verde como resposta, né? Joãozinho comprou 330 mais 8 vezes 330, 2.970 figurinhas, né? Que dá aí 594 pacotes, como a gente calculou. E isso dá um custo total aqui de R$ 20, que é o álbum, mais 2 vezes 594, né, já que são 594 pacotes e cada pacote é R$ 2, que dá um total de R$ 1.208. E aí fica resolvida mais uma questão. Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente resolveu então aqui 2 exemplos de questões dos níveis 1 e 2, tá? Da prova da OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mais especificamente da prova da segunda fase, tá legal? Então, se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. E a gente se vê, claro, nos próximos vídeos aqui do Insight Edu, beleza? Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!